Boa noite, eu sou Isa Coutinho e sejam bem-vindos todos e todas ao primeiro seminário integrador de pós-graduação do Centro de Formação de Professores. É com muita satisfação que eu venho aqui lançar essa discussão para estarmos perto conversando sobre um dos grandes fenômenos da atualidade, que são os jogos digitais, principalmente no que se refere à sua interação nos espaços de aprendizagem, ou seja, na escola. Traçaremos um diálogo de professor para professor, porque eu posso dizer para vocês que eu sou professora da Educação Básica há 27 anos, sou gestora de escola, sou pesquisadora, tenho doutorado na área de educação, defendo a possibilidade de interação com os jogos na escola, porque acredito no potencial dos jogos, não apenas como pesquisadora, mas como professora que interage cotidianamente com a educação básica. E compreendo e reconheço que os jogos podem se tornar potenciais espaços de aprendizagem. O professor é o grande mediador desse processo. A aprendizagem não está no jogo, mas na relação que se estabelece entre aquele que joga e o jogo. E é um pouco sobre isso que eu trago no resumo que eu apresento no simpósio, no seminário, cujo título é Aprender por meio e através dos jogos digitais, diálogo com professores da educação básica. Quando eu me refiro a um diálogo, porque nós vamos conversar um pouco sobre isso. E é importante a gente também deixar claro que nenhum elemento, nenhum recurso dará conta dos problemas educacionais. Os problemas educacionais são complexos. Os alunos da atualidade demandam novas formas de aprender. Eles vivem no mundo da ubiquidade, onde as coisas acontecem a todo tempo, a todo momento. Não temos o controle das informações. A escola precisa estar preparada para essas demandas. Quando eu falo escola, somos todos nós cidadãos, pais, professores, amigos, gestores, nós estamos imersos nesse mundo. Então não podemos construir um mundo dentro dos muros da escola, diferente do que existe na atualidade. E os jogos digitais, na atualidade, constituem-se como um fenômeno que está entre todos os públicos, dos mais novos aos mais velhos. E vários estudos já comprovam que existem potencialidades dos jogos para os processos de ensinar e aprender. Se vocês se debruçarem sobre a literatura que existe hoje no Brasil e fora do Brasil, ela é muito ampla. No Brasil podemos encontrar os trabalhos de Alves, de Filomena Moita, de Coutinho. Podemos encontrar plataformas e jogos que já têm a validação de serem potenciais jogos voltados para a educação, como os jogos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa Comunidades Virtuais na Bahia, situado na UNEB. Então, o que fazer diante disso tudo? O que fazer diante dessa chuva de informações? O professor se sente totalmente desafiado. Por quê? Porque ele não vem de uma formação, na sua formação de graduação, que discuta temas como as tecnologias na atualidade. Apesar das tecnologias não serem novas, elas ainda estão num processo de construção na escola. E quando eu me refiro a tecnologias, não é no sentido só nos aparatos, do computador, dos tablets, do próprio data show que a gente utiliza nas nossas aulas, da lousa digital. Me refiro a tecnologias como cibercultura, me refiro a tecnologia como a possibilidade do aluno, do ser humano, criar a partir dessas informações. Então, nesse texto que vocês vão conhecer, os anais do evento, eu trago uma concepção bastante interessante e que pessoalmente eu acredito muito na compreensão de um pesquisador dinamarquês chamado Nielsen. Ele propõe que existem possibilidades de você aprender através dos jogos, aprender com os jogos e aprender por meio dos jogos. O que isso significa? Você pode interagir na escola com jogos realizados especificamente para fins educacionais. São jogos que já foram desenvolvidos para fins educativos. Esses jogos você pode encontrar em plataformas online, você pode encontrar em centros de pesquisas que desenvolvem jogos. São jogos que trazem um conteúdo voltado ao currículo. Já aprender
Por meio dos jogos, você vai aprender com jogos que não foram elaborados para as práticas educativas. São jogos de entretenimento que podem se constituir espaços de aprendizagem. E você, como professor, poderá lançar mão desses conhecimentos e interagir em seu cotidiano juntamente com o aluno. Uma coisa bacana de pensar no jogo como um processo mediador de aprendizagem é porque o jogo é um elemento multifacetado. Você tem arte, você tem cultura, você tem som, você tem música, você tem narrativa, você tem desafios. Então ele é um elemento que suscita no aluno o desenvolvimento de diversas competências e habilidades. E nós professores, principalmente nós professores que somos formadores de opinião, que somos pessoas que lidamos com o saber humano, nós precisamos estar preparados para esses desafios da atualidade. O nosso documento, o nosso manuscrito, não pretende esgotar, e nem aqui nenhuma discussão pretende esgotar sobre o tema dos jogos digitais na educação. Mas um ponto que é importante é você ter a segurança de ser um pesquisador da sua prática, de você se desafiar. E uma boa dica, antes de você utilizar os jogos, se você se interessa por utilizar esse fenômeno na sala de aula, jogue. Explore, se desafie. E um ponto bastante interessante, avalie o jogo. Já existem instrumentos que propiciam que você, professor, possa conhecer o jogo que você quer utilizar. Experimente utilizar o IACJET, instrumento de avaliação para jogos digitais educativos. Através desse instrumento, que é disponível gratuitamente, você pode avaliar a qualidade do jogo. Que tipo de jogo eu quero utilizar na sala de aula? Que tipo de jogo eu posso interagir com os meus alunos? E a partir disso, você criar o seu plano de trabalho. Você também pode incluir os jogos digitais no seu projeto político-pedagógico. Apesar das diretrizes curriculares, na atual Base Nacional Curricular Comum, não trazer o elemento jogo digital como um recurso da aprendizagem cotidiana, no sentido de você utilizar como recurso de aprendizagem e seu plano diário, por exemplo, isso não impede que você utilize o jogo. Por quê? Porque a formação do cidadão da atualidade, a formação do profissional da contemporaneidade exige pensamento rápido, resolução de problemas, comunicação, compartilhamento, e os jogos têm todos esses elementos. É importante também ter críticas com relação aos jogos, né? Os jogos, eles são elementos desenvolvidos também dentro de uma cultura. Então não podemos destituir dos jogos a questão também da tendenciosidade. Então cabe a você pensar sobre isso, se desafiar sobre isso e construir uma prática justamente com o seu aluno de uma forma lúdica e prazerosa. Então, dentro desse nosso contexto, eu quero deixar essa contribuição e dizer para você, professor, jogue-se, experimente interagir no seu cotidiano com os jogos digitais. Se você tiver interesse em mais informações, estou à disposição. Deixo aqui meu e-mail, isacoutinho13@hotmail.com. E vamos interagir e estaremos abertos a novos diálogos. Leiam o texto e diante do meu e-mail, vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas. Podemos construir uma rede de informações. Obrigado e aproveitem o evento.